Vamos abrir então a palavra do Senhor. O livro do profeta Jeremias, capítulo 7. Amém? Jeremias capítulo 7, a partir do primeiro versículo diz: A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século e em século. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o Senhor. Pai amado, Deus de glórias, Senhor, aqui ferida a tua palavra, Pai. Deus abençoa, Senhor, oh Deus, que o teu Espírito Santo, Pai, apodere-se de mim nesse instante, Senhor, para que a tua palavra venha ser transmitida para a tua igreja. Deus, Senhor, até que aqui está o teu povo, Pai, que veio, Senhor, para ser alimentado por ti nesta noite. Então que o Senhor possa usar a minha vida pela tua graça e misericórdia, aleluia, para que a tua igreja seja, aleluia, alimentada pela tua palavra nesta noite, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Santo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chamou o profeta Jeremias quando ele ainda era muito jovem. E quando ele recebeu de Deus a ordem para que ele viesse a ser o mensageiro de Deus para aquele povo de Israel, que Deus disse para ele que era um povo de dura cerviz. Deus falou: eu vou te enviar para um povo que fala o mesmo idioma que você, mas ainda assim eles não vão te ouvir. Eu vou te enviar para um povo de dura cerviz. Louvado seja Deus. E Jeremias, quando ele recebeu de Deus essa tarefa, a primeira reação dele foi se sentir incapaz de fazer aquilo. Ele disse para Deus que ele não passava de uma criança, que ele não era capaz de fazer o que Deus tinha mandado ele fazer, aleluia, de receber de Deus aquela missão. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. E Deus o repreendeu naquele mesmo instante, falou para ele, aleluia, que ele não dissesse que ele não saberia o que falar, não dissesse que ele não passava de uma criança. E Deus disse para ele: olha, assim que você se formou no ventre da tua madre, eu já te conhecia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E eu te santifiquei, aleluia. E eu vou te dar as nações. Louvado seja Deus, como profeta. Deus então falou para Jeremias que ele não deveria temer, porque Deus iria usar ele, aleluia, da forma como ele jamais imaginou. Louvado seja Deus, porque na hora que ele abrisse a boca para falar, aleluia, Deus estaria falando através dele. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia, aleluia. Então Jeremias recebeu de Deus aquela missão e começou então a fazer o que Deus determinou que ele viesse a fazer. Louvado seja o nome do Senhor. O povo, eles entendiam que sempre que eles pecavam, sempre que eles faziam coisas que desagradavam ao Senhor, bastaria que levasse um sacrifício ao templo, bastaria que entregasse a Deus o seu sacrifício, aleluia, e ali já estaria tudo resolvido.
arrependidos, já estaria tudo perdoado e eles poderiam voltar a viver a vida como eles estavam vivendo antes. Eles não entendiam que Deus queria que eles se arrependessem dos seus pecados. Eles não entendiam, aleluia, que Deus não queria sacrifício, Deus queria obediência. Aleluia, louvado seja Deus. E nesse texto que nós acabamos de ler, Deus falou para Jeremias: olha, coloca a porta da casa do Senhor e ali você proclama essas palavras. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Para todos aqueles que entrarem por essas portas para me adorar. Deus falou assim para Jeremias. Você vai falar: assim diz o Senhor dos exércitos, aleluia. Melhorai os vossos caminhos. Deus estava falando: Jeremias, chame eles para o arrependimento. Diga para eles, aleluia, que eles precisam se arrepender dos seus pecados, se arrepender das coisas que eles estão fazendo e que estão entristecendo o meu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. Se vocês fizerem isso, Deus vai permitir que vocês de fato habitem neste lugar. Aleluia. Deus estava falando: não adianta vocês comparecerem aqui no templo e falar templo do Senhor, como se estivesse levando adoração a Deus, mas fazerem todas as coisas que estavam entristecendo o coração de Deus. Oh, glórias a Deus. Deus estava falando que se eles obedecessem aquilo que estava sendo falado através do profeta Jeremias, melhorassem os vossos caminhos, as vossas obras, aleluia, procurassem fazer coisas que agradavam a Deus, procurassem andar nos caminhos do Senhor, procurassem fazer as coisas que de fato era aquilo que Deus mandava que eles fizessem. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor disse que faria com que eles habitassem, aleluia, no reino de Deus. Oh, glórias a Deus, aleluia. Faria com que eles fossem tomar posse de uma terra que Deus havia prometido aos seus pais. Isso seria de geração em geração. Deus estava dando uma promessa para eles, de que eles seriam grandemente abençoados, e a sua geração também, a sua descendência também. Mas Deus queria obediência da parte deles. Oh, glórias a Deus, santo Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Mas o povo, eles continuaram fazendo coisas que não agradavam a Deus. O profeta Jeremias foi usado várias vezes para levar a mensagem de Deus para o povo, e ainda assim eles não obedeciam. E um determinado dia eles se viram numa situação de desespero, porque muitos haviam já sido levados cativos para a Babilônia, outros ficaram ali. Louvado seja Deus. E aqueles que ficaram estavam passando por situação de enorme dificuldade. Louvado seja Deus. Aleluia. E quando isso aconteceu, quando eles viram a situação de desespero chegar nas suas portas, e eles não sabiam mais como resolver aquilo, e eles ouviram dizer que o exército da Babilônia vinha de volta ali naquele lugar, e eles pensaram: e agora? Porque eles vão vir aqui e vão nos levar também cativos. O que nós iremos fazer? E eles ficaram então sem saber a direção que tomar. Nesse momento eles falaram: nós precisamos ouvir o profeta de Deus. Nós precisamos que Jeremias nos diga o que Deus quer que nós façamos. No momento em que eles estavam em total desespero, eles procuraram olhar para Deus e fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem no momento de desespero. E eles procuraram Jeremias e falaram: olha, Jeremias, nós queremos que você ore a Deus e nos dê uma direção, porque nós não sabemos o que nós faremos. Sabemos que os caldeus estão vindo para cá e nos levarão cativos. Aleluia. E olha, nós estamos em poucos números. Louvado seja Deus. Veja, de todo aquele povo que havia, só restamos nós aqui. Então nós queremos que você ore a Deus, e o que Deus disser nós iremos fazer. Dessa vez nós seremos obedientes à voz do Senhor. Aleluia. E falou para Jeremias então fazer isso, levar essa oração a Deus para que desse direção a eles.
Santo é o nome do Senhor. Isso é uma prática que nós também precisamos ter. Aleluia. Buscar a direção de Deus. Não esperar que a gente esteja numa situação de desespero para buscar a direção de Deus. Nós temos que buscar a direção de Deus a todo instante. Porque se nós estivermos fazendo aquilo que agrada ao Senhor, estivermos no centro da sua vontade, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos ter paz no nosso coração em qualquer situação. Porque sabemos que estamos fazendo aquilo que é o que Deus quer que nós façamos. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, se nós estivermos no propósito de Deus, na direção de Deus, louvado seja Deus, ainda que venha a tribulação, mas nós vamos ter paz, porque sabemos que o Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mas o que aconteceu? Jeremias foi orar, orou ao Senhor, por 3 dias ele ficou orando a Deus. E ele retornou depois daquele período. E ele chamou o povo e falou: olha, eu orei a Deus, assim como vocês pediram. E Deus falou que vocês precisam permanecer aqui mesmo onde vocês estão, não saiam. Porque a ideia deles era que eles deveriam sair dali, fugir para o Egito. Porque eles entendiam que lá no Egito eles não seriam alcançados pela Babilônia, eles não seriam alcançados, porque lá no Egito havia um exército também que poderia enfrentar os babilônios. Então eles pensaram: se nós formos para o Egito, nós estaremos protegidos. Esse era o pensamento que eles tinham. Mas de repente Jeremias chegou com uma ordem totalmente contrária, falando que era para eles permanecerem ali. Louvado seja Deus. Quando eles ouviram de Jeremias essa palavra, eles falaram: Jeremias, não pode ser, isso que você está falando não faz sentido, o que você está dizendo para nós fazermos não tem lógica. Se nós ficarmos aqui, nós seremos levados cativos para a Babilônia. Isso que você está falando não pode ser de Deus. Aí também nós vemos o que faz a pessoa que não está ouvindo a voz de Deus. Muitas vezes a gente quer uma resposta de Deus, mas a gente já tem a resposta que nós queremos que Deus nos dê na nossa mente. Nós não podemos agir dessa forma. Quando nós buscamos a Deus, nós temos que esvaziar a nossa mente e saber que a gente quer ouvir a voz do Senhor, e a vontade do Senhor seja feita e não a nossa vontade. Então, quando nós orarmos a Deus, nós temos que esvaziar o nosso pensamento, a nossa mente das nossas vontades e dos nossos desejos, e deixar que Deus nos dê a orientação, deixar que Deus nos guie. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E eles falaram dessa forma para Jeremias. E Jeremias disse mais uma vez para eles: olha, eu estou falando da parte de Deus. Se vocês não estão acreditando e fizerem aquilo que vocês estão querendo fazer, vocês vão sofrer ou pela espada ou pela fome. E olha, não pense que vocês estarão protegidos lá no Egito, porque o Egito tem um exército, porque Deus está mandando que vocês fiquem aqui. Ele está dizendo que se vocês ficarem, Ele vai guardar vocês de todo o mal, de todo o perigo. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Mas eles não ouviram. Louvado seja Deus. Eles não ouviram e ainda levaram Jeremias com eles. Oh Deus de poder e glórias, Santo é o Senhor. Sabe o que aconteceu? Aleluia. Lá foram os babilônios, onde eles achavam que estariam seguros. Alguns morreram pela espada, assim como Deus tinha dito. Alguns morreram pela fome, assim como Deus tinha dito. Aconteceu tudo de ruim na vida deles. Mas Deus guardou Jeremias. Deus livrou Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós estamos na direção de Deus, aleluia, fazendo aquilo que agrada a Deus, a palavra de Deus diz que podem 1000 cair à nossa direita, louvado seja Deus, 10.000 do nosso lado, mas nós não seremos atingidos. Então esteja na direção e no centro da vontade de Deus. Oh, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Nós podemos aprender com o profeta Jeremias algumas lições. Primeiro, Deus, quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Louvado seja Deus. Nós não temos que achar que nós não teremos capacidade para fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Porque quando Ele nos chama, é Ele que nos capacita. É Ele que nos envia. Louvado seja Deus. Se Deus fala para você: olha, vai até aquela pessoa, aleluia, e leva
prega a minha palavra para aquela pessoa. Não pense que você não tem capacidade para fazer isso, porque quando você abrir a tua boca, o Espírito Santo de Deus vai encher, aleluia, com as palavras que Deus tem para aquela vida, para aquela alma, para que ela venha a ser resgatada. Louvado seja Deus. Simplesmente obedece aquilo que Deus está mandando que você faça. Oh Deus de poder e glórias. Simplesmente diga: Senhor, eis-me aqui. Oh, glórias a Deus, santo é Deus, aleluia. E também quando você estiver falando com o Senhor, nas tuas orações, esteja pronto para ouvir a voz de Deus, esteja pronto para receber a instrução de Deus, esteja pronto para fazer aquilo que Deus que manda que você faça. Louvado seja Deus. Muitas vezes a gente acha que aquilo que Deus está nos dando ordem, aleluia, é algo que está fora da nossa capacidade, está fora do nosso alcance, ou que é algo que nós não vemos a lógica, porque nós estamos acostumados a olhar com os nossos olhos carnais. Mas nós temos que entender que Deus, assim como já foi dito hoje, Ele é dono de tudo e de todas as coisas, e Ele pode tudo e todas as coisas. Louvado seja Deus. Então a tua fé seja renovada nesta noite no Senhor. Glórias a Deus. Coloca a causa que está te atormentando diante de Deus e saiba que Ele é poderoso para entrar nessa situação e te dar livramento. Ele é poderoso para fazer com que a situação que você está vivendo seja revertida, com que aquilo que está te aprisionando, aleluia, venha cair por terra. Ele é poderoso para mudar a situação. Ele é poderoso. Então confia em Deus. Leve ao Senhor a tua causa. Confia no Senhor. A palavra de Deus diz que nós temos que colocar diante de Deus todas as nossas questões, porque o Senhor é que nos dá o alívio, o refrigério. Louvado seja Deus, porque vem dele o nosso socorro. Louvado seja Deus. Aquele povo achou que o socorro deles vinha de um outro povo. Louvado seja Deus. E por isso eles sofreram. Glórias a Deus. Mas quando a gente confia no Senhor e coloca diante dele a nossa causa e fala: Senhor, em ti confio, Deus vai nos dar paz, Deus vai nos responder e nós vamos ver que Deus vai agir. Louvado seja Deus. Então esteja fazendo a vontade do Senhor, esteja na direção que o Senhor determina que você venha estar, para que você possa desfrutar as bênçãos do Senhor e a vitória que Ele já tem prometido para você. Oh, glórias a Deus. Peço a igreja que se coloque de pé. Nós vamos estar orando. Oh, glórias ao Senhor. Oh, glórias ao Senhor. Para que o Senhor nos renove, para que o Senhor nos revista, oh Deus do poder e glória, com toda a sua armadura, para que Deus nos dê fé, para que Deus nos capacite cada dia mais para fazer a sua vontade. Seu Deus de poder e glória, Senhor, é que eu te apresento o teu povo, Senhor. Ah, Deus, nesta noite o Senhor nos falou muito sobre termos fé no Senhor. O Senhor nos falou muito sobre colocarmos diante de Ti as nossas causas. O Senhor falou muito para nós confiarmos em Ti e para nós estarmos dispostos para fazer a Tua vontade, porque é assim que nós vamos sermos abençoados, Pai. Oh Deus, guarda o Teu povo, Senhor, de todo pensamento negativo, Pai. Ah, Senhor, que todos nós possamos entender, Pai, que para o Senhor não existem impossíveis, para o Senhor não existe causa perdida, para o Senhor não existe nada que possa ser difícil, aleluia, porque o Senhor pode todas as coisas, Pai. E quando nós entendemos disso, nossa fé se renova. Ah, Pai, vai renovando a fé do Teu povo, Senhor, vai guardando o Teu povo, Senhor, de todo pensamento mal, de todo pensamento negativo, e dando desejo, Senhor, de salvação, Pai, aleluia, porque quando nós temos o desejo de salvação, nós queremos fazer tudo aquilo que agrada a Ti, Senhor. Ah, Deus, que o Teu povo, Senhor, esteja disposto, Pai, a Te agradar em tudo, Senhor, em tudo que nós pensarmos, em tudo que nós fizermos, Senhor, esteja o desejo de Te honrar, esteja o desejo de Te agradar e de fazer aquilo que Te agrada. E, oh Deus de poder, renova o Teu povo, Senhor, nesta noite. Guarda, Senhor, livra, Senhor, de todo o mal. E assim eu Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus.